vídeo para todos aqui para vocês, em continuação. Aqui, na verdade, eu falei no início, eu fiz várias pesquisas, várias. Fiz várias abordagens e eu pesquisei muitas coisas, né, sobre as casas. Pesquisei sobre as casas modernas, né, fiz um apanhado grande sobre as casas modernas. Essa aqui é do Vila Nova Artigas, né? Ele configura um período chamado brutalista, né? Isso aconteceu mais em São Paulo, né? Esse movimento brutalista, onde a estrutura é muito definida e aparente, né? Ela é muito presente, né? Ela é moderna, mas ao mesmo tempo a estrutura é ainda mais marcante. Aqui uma frase do Le Corbusier, por um livro chamado Por uma Arquitetura. A arquitetura é um fato de arte, um fenômeno da emoção, fora das questões da construção, além delas. A construção era para sustentar a arquitetura, é para emocionar. A arquitetura consiste em relações, é pura criação do espírito. Eu acho que essa frase ainda é válida, né? Apesar que tem muitas questões que se colocam, né, sobre o Le Corbusier, né? Do modulor de, da fábrica de morar, enfim, tem algumas questões que são criticadas em alguns aspectos, mas eu acho que essa frase ainda é presente, ainda é válida, né, atualmente. O Corbusier, né, assim como os modernistas, né, a questão era a racionalidade, né, era ideias inovadoras e principalmente a questão modular foi muito presente, né? Porque precisava da racionalização. Então, o racionalismo ele é uma das características, né, do modernismo. E muitos arquitetos daquele momento seguiram essa linha, né, com abordagens diferentes, algumas de regiões, né, algumas até culturais, né? E essa casa do Frank Lloyd Wright, né, que é uma casa que acho que todos os arquitetos adoram, né? Eu não conheço pessoalmente, mas pelo tamanho ela parece ser uma casa muito pequenininha, mas ela é muito bem resolvida, né? Ela integra a natureza. Imagina que naquela época não tinha programas, né? Como a gente tem hoje, né? Tudo era feito à mão. Então, a racionalização dos espaços, o pensar da estrutura, a implantação, tudo isso é muito bem resolvido. Ele teve outras casas, né, é, com características mais regionais, né, que ele trabalhava muito a questão dos elementos, né, dos materiais. Da mesma forma, nós temos aqui o Lúcio Costa, né, como um conceito. Eu falei que ia falar das casas brasileiras, mas aqui é um apanhado geral, porque por um momento modernista que ele foi muito presente, né? Então, ele repercutiu muito nas nossas casas. A exemplo disso é o Lúcio Costa, né? Que ele traz aqui o Resiste com um novo conceito de morar. Tanto ele como outros, né? Traz aqui a questão do modernismo, mas adaptado ao nosso país, ao nosso continente, regional, principalmente, em algumas questões onde a questão do calor, né, era muito bem resolvida, né, com cobogós, com sombreamentos.
Então, teve todo esse processo, né, de adaptação, ainda que se pensava na racionalização, dos espaços. Oscar Niemeyer, ele é um ponto fora da curva, né, ele tinha racionalização, mas ele tinha um pouco de liberdade gestual, né? Ele trabalhava muito essa questão gestual, então as formas, a curva sempre foi muito presente, a plasticidade, né? Mas sempre tinha ainda uma racionalização dos espaços, né? Tinha toda essa questão do interno, externo, isso foi muito presente no modernismo também. Índio da Costa, né? Ele é um mais recente, né? Ele trabalha muito bem também essa linha de casas que tem essa racionalização. Lina Bombardi, né? Ela faz a Casa de Vidro, também com esse aspecto modernista. Essa casa fica no Morumbi. Mais uma casa aqui do Vila Nova Artigas. Paulo Mendes da Rocha, que ele morreu em um ano ou dois, se não me falha a memória, não faz muito tempo. Ele também foi do tempo do brutalismo, né, que a parte da estrutura era muito presente, né? O brutalismo, não só a estrutura era muito presente, mas ela não era revestida, era o concreto que dizia, eu estou aqui presente, né? Não precisava revestimento, não precisava adornos, não precisava nada disso, né? Alfredo Talade foi um arquiteto que foi meu professor. Ele, ele projetou uma casa no Guarujá e eu tive o prazer de conhecer essa casa, né? Que ele trabalha a casa em níveis, né? E foi muito legal porque ele também traz essa ideia do modernismo, só que a implantação que ele faz é bem bacana. Então, além dos materiais e tudo, tinha essa questão da criação, né? A estrutura ainda presente, né? E bem bacana. E esse, o Rodrigo Lefebvre, que ele faz essa abóboda, né? Que começa também uma nova pesquisa das estruturas independentes, né? Então, também tinha esse racionalismo, também tinha essa questão do modernismo, mas tinha essa questão já tentando explorar novas formas. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? É só um apanhado geral, como eu falei. Não está aqui o meu projeto. Eu preciso refazer ele, na verdade, porque quando eu fiz na faculdade, eu fiz ele à mão também. Mas eu tenho fotos dele espalhado por aí. Inclusive, a logo do meu perfil foi baseada nesse meu projeto, né? Então, a questão da casa, do morar, como eu falei, ela não é só um abrigo, ela não é só a questão da paisagem urbana, ela é tudo, né? Ela é um conjunto de coisas, né? Sociais, econômicas. Mas o que eu sempre falo e tento falar, né? Que a gente precisa fazer desse nosso espaço, nosso abrigo de verdade, né? Um lugar que a gente se sinta bem, um lugar que seja prazeroso, um lugar que a gente possa dizer: esse é meu lugar, esse é a minha casa. E toda vez quando eu faço um projeto de uma residência, eu procuro entender para quem é a pessoa, né? Para quem é aquela casa, quem vai estar ali morando, como é a vida daquela pessoa. Então, a minha abordagem é sempre tento ser o mais possível personalizada, né?
Na casa não é para mim. Eu sou apenas um, uma ponte, né, que vai transformar o sonho da pessoa num espaço que ela possa dizer: ah, essa é minha casa, esse é o meu cantinho, esse é o meu espaço mágico, né? Ainda que seja uma questão poética, mas a gente sabe que hoje a casa, ela também é bem-estar, ela é saúde física, emocional, né? O ambiente interfere na nossa saúde, então ele precisa ser de forma que se conecte com a pessoa, de forma que atenda às funções, de forma que tenha todo esse conjunto, né, social, econômico, urbano, tudo isso faz parte da casa do morar, tá bom? Muito obrigada, valeu e até a próxima.